Olá, o meu nome é Jennifer. Eu vou falar um pouco sobre o projeto que eu desenvolvi nos meus últimos dias. Então, o dataset que eu escolhi foi um da minha escolha, da minha área de interesse, que seria da parte de sono, da parte de saúde mental, desempenho cognitivo. E ele foi esse aqui, que eu encontrei no Kaggle, né? Então, esse dataset aqui, ele é um dataset sintético, com 100 mil registros e 32 colunas, onde ele vai conter informações sobre o sono, a rotina da pessoa, quanto ela bebeu de álcool, quanto ela bebeu de café, o tanto se ela fez atividade física no dia ou não e tudo mais. Então, nesse projeto, eu vou tentar prever o desempenho cognitivo, né, de uma pessoa no dia seguinte, levando em consideração essas informações que eu tenho, que seriam os hábitos de vida, os indicadores fisiológicos, a questão da qualidade do sono. E para executar o meu sistema, no caso, então vindo aqui no meu repositório no GitHub eu tenho as instruções certinho. Então vindo mais aqui embaixo, eu tenho como executar. Então tu pode clonar o meu repositório, né? Aí depois tu ativa um ambiente virtual e aí depois tu instala, né, as dependências que tem aqui nesse arquivo aqui. E depois tu executa meu notebook, célula após célula, aí tu vai ter os mesmos resultados e vai conseguir fazer análises referente ao meu projeto. Então, vindo aqui no meu projeto, né, eu tenho o carregamento do dataset aqui. Esse é o meu conjunto de dados, onde eu tenho idade, onde eu tenho profissão, onde eu tenho o país, né? E aqui também, mais no final, eu vou ter a minha variável alvo, que é essa daqui. Ela tem um range de 0 a 100. Então, na análise exploratória dos dados, na parte descritiva, eu identifiquei que todas as variáveis têm os mesmos tipos, tem os tipos corretos de dados. No caso, não precisei fazer nenhum tratamento sobre isso. E aqui na parte de estatística descritiva, eu identifiquei que a gente não tem nenhum dado nulo também, e que os dados eles são bem semelhantes, levando em consideração a média e a mediana, né? Onde ele tem uma distribuição aproximadamente simétrica. A gente ficou ok nessa parte. Então, na parte de visualização dos dados, eu tenho aqui a questão da simetria da variável alvo, onde a gente teve menos 0,29, que é a assimetria mínima. Então, nesse caso, também não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Na parte de qualidade do sono aqui e desempenho cognitivo, quanto maior a qualidade do sono, o desempenho cognitivo vai ser maior, que é uma relação positiva. E aqui eu tenho a pontuação do estresse e desempenho cognitivo, onde ela é negativa, né? E significa que quanto maior o estresse, menor o meu desempenho cognitivo. E aqui eu tenho a correlação de Pearson, né, entre as variáveis numéricas. Nesse caso aqui, eu tive uma questão, um par bem forte, né, de uma relação que é a qualidade do sono e desempenho cognitivo. E mais pra frente a gente vai ver ali na questão do VIF para ver se tem múltipla colinearidade, algumas variáveis. Então, aqui eu removi a coluna do Person ID porque ela não interfere nos resultados. Então, aqui, verificando a multicolinearidade, a gente não tem nenhum valor maior que 5, então não tive que me preocupar em relação a isso nesse primeiro momento. Então, aqui na parte de limpeza, né, e tratamento, eu verifiquei os duplicados, não tive nenhum, então não precisei tratar. A parte de valores ausentes é a mesma situação. E aqui na parte de gerenciamento de outliers, eu encontrei valores discrepantes sim em algumas variáveis. Então, por exemplo, aqui na qualidade do sono, onde os valores concentram-se entre 4 e 6, né? A gente tem pessoas que têm uma qualidade de sono realmente muito boas, que vai estar ali no score de 10. E também a gente tem pessoas aqui mais embaixo, que é a quantidade de passos que a pessoa não deu no dia. Então, a maioria das pessoas se concentram entre 5 mil e 10 mil. Mas tem as pessoas que vão dar 20 mil passos no dia, porque às vezes é uma forma de atividade física, né, de outras pessoas. Então, no primeiro momento, eu mantive os outliers, porque eles são valores reais, não indicaram nenhuma
não indicaram nenhuma erro de digitação ou erro de informação. Como os dados são verídicos, eu mantive. E como eu tive bons resultados lá na parte de training test, eu também depois não fiz o tratamento aqui. Na parte de Feature Engineer, eu criei uma coluna para recovery, né, score, onde eu tenho um equilíbrio entre a recuperação física e mental e o fator de desgaste, que é o estresse. Então, meu score de recovery ali, ele é a qualidade do sono menos o estresse, e eu vou ter esse valor da minha nova coluna. Então, aqui embaixo tem a visualização dessa minha nova coluna. Então, valores negativos significa que o recovery foi ruim, e valores positivos, né? O recovery foi ok. Então, aqui eu calculo o VIF de novo, novamente, com as novas colunas, e percebo que eu criei uma multicolinearidade. Então, aqui nesse caso, como eu criei essa daqui a partir das duas aqui embaixo, eu removi essas duas aqui, pra gente remover isso e tratar da forma correta. Então, aqui eu deletei, e depois eu calculo novamente, e aí ficou tudo ok. Aqui a gente tem na parte de modelagem, né? Então, a gente divide o treino e teste. Eu dividi em 80-20, 80 de treino e 20 para teste. E aqui na parte de treinamento, né? Então, para as variáveis categóricas, eu fiz o One Hot Encoder, onde eu peguei e transformei criei novas colunas numéricas. E na parte das colunas numéricas, eu fiz a padronização dos dados usando o Standard Scalar. Depois eu rodei meu pipeline, né? Fazendo a parte de pré-processamento e passei a regressão linear. Depois eu faço o treinamento do meu modelo. Aqui depois eu realizo a predição. Depois eu comparei as métricas de treino e teste e eu não encontrei discrepância entre treino e teste. Então aqui nesse caso a gente não tem overfitting, onde ele lida muito bem com os dados de treino e chega nos dados de teste ele não consegue lidar muito bem. Então nesse caso a gente não teve diferença, então o modelo em relação ao overfitting está ok. E depois a gente pega e avalia o modelo no conjunto de teste, onde então o modelo ele vai errar em média 6 pontos na previsão de desempenho cognitivo. Então, numa escala de 0 a 100, isso representa 6%. E também ele explica cerca de 88,07%, né, da variabilidade da variável alvo. Então, aqui como o RSME é um pouco maior que o MAI, então a gente sinaliza assim que não tem muitos erros, né, extremamente grandes nas previsões. Teria se os dois tivessem valores muito discrepantes entre os dois, mas nesse caso não temos esse problema. Então aqui na parte de visualização, né, das predições, então a gente vê que o previsto está próximo do real, né, que seria essa linha vermelha aqui, e também na parte de distribuição dos resíduos, a gente também vê uma forma de sino aqui, onde estabelece, digamos assim, uma distribuição próxima do normal. Aqui depois a gente pega a base completa e faz o treinamento da regressão linear. A gente obtém o modelo final. A gente vai salvar ele juntamente com as métricas lá da parte de validação. Então, basicamente, o meu modelo ele tem uma boa capacidade de generalização, né? Então, apesar de ele trazer bons resultados, ele é para apoio clínico, ele nunca vai substituir a avaliação de um profissional. Então, como melhoria futura para o meu projeto, eu exploraria melhor a parte de Feature Engineer para criar novas colunas e tentar descrever melhor o meu problema, o meu conjunto de dados, e aí para tentar ganhar um desempenho melhor no final. E também compararia, né, o modelo de regressão linear com outros modelos, como o KNN e árvore de decisão.